Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o seguinte, neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre o jogo de ontem, resultado aí adverso para o Vasco da Gama, que o Vasco terá que reverter. Venceu o Flamengo por 2 gols de diferença na próxima partida. E vamos falar aqui sobre a chegada de Josh Wander aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão, a 777, está aqui no Brasil. E olha, vai resolver todos os problemas do Vasco da Gama. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo. Ativem o sininho e se inscreva no nosso canal. Bem, meus amigos, ontem o Vasco da Gama mais uma vez caiu diante do Flamengo. Meus amigos, nos últimos 20 jogos que o Vasco da Gama jogou contra o rival, o Vasco só conseguiu vencer uma partida. Isto mesmo, pasmem os senhores. 2 tempos muito distintos. O Zé Ricardo, no começo do jogo, no primeiro tempo, se acovardou. Foi um primeiro tempo fraco do Vasco. O Vasco não deu um chute ao gol. Houve uma melhora aí substancial na equipe do Vasco no segundo tempo, quando ele coloca aí principalmente o Figueiredo e deixa de respeitar o Flamengo em demasia. Mas fato é que o Vasco pagou pelo primeiro tempo medíocre que fez ontem. E o gol do Flamengo saiu de um lance aí de penalidade máxima, onde os vascaínos estão reclamando. O VAR muito questionado ontem, e eu pergunto para você, foi pênalti ou não foi pênalti? Deixem aí nos comentários. E meus amigos, é o seguinte, na próxima partida o Vasco da Gama tem a obrigação de vencer por 2 gols de diferença. Dá para vencer? Dá para vencer. Mas com esse time que o Zé Ricardo vem escalando, diante de 4 derrotas consecutivas no campeonato estadual, é muito pouco provável que isso venha a acontecer. Então o Flamengo aí com os 2 pés, infelizmente, aí nas finais do campeonato carioca. E é o seguinte, vamos torcer aí para vir coisas boas aí no próximo jogo do Vasco. Bem, meus amigos, hoje chegou aqui no Rio de Janeiro os diretores da 777 Partners e os problemas estão todos resolvidos, tá? A gente não vai ter mais atrasos de salários. Segundo o nosso amigo Mário Coelho, a partir de hoje, Euriquinho não vai mais ser benemérito do Vasco, Roberto Monteiro, esse grupo que acabou com o Vasco da Gama, o tal do Casaca também, não vai mais pisar em São Januário. E é o seguinte, hoje o Mário Coelho cravou, né, notícia de primeira mão, que a 777 Partners, ela mesmo vai aprovar toda essa situação. Não vai ter mais reunião no Conselho Deliberativo,
Para que isso? Isso aí não presta para nada, conselho deliberativo, conselho de beneméritos. Isso é uma grande babaquice, é retrógrado. É isso que atrasa o clube, esses beneméritos aí. Então, segundo o Mário Coelho aí, a gente vai ter, né, hoje a definição. A 777 vai aprovar tudo hoje numa reunião com o Salgado e vai comprar o Vasco amanhã, certo? E é o seguinte, a gente viu o aeroporto aqui do Rio de Janeiro lotado, né? Afinal de contas, mais de 80% da torcida do Vasco apoia a SAF. Parou o aeroporto do Galeão. Olha, foi muito difícil o desembarque aí do pessoal da 777. Muitas pessoas pedindo autógrafo ao Josh Wander. Todo mundo esqueceu da derrota de ontem para a equipe do Flamengo. Isso é muito importante, viu? E outra coisa, né? A imprensa brasileira se rendeu, né? Diante aí da chegada do Josh Wander, até o Cicinho se desculpou aí com o Vasco da Gama, certo? Então, o Josh Wander chegou, né? Segundo o Globo Esporte aí, prometendo reforços, né? A SAF não vai precisar ser aprovada. Ele cravou que vem reforços aí e a gente está na expectativa para que chegue aí reforços de peso aí para a Série B, tá? Ibrahimovic poderá pintar aí no Vasco da Gama, né? Grande jogador, né? Segundo o nosso Fábio Azevedo. E a gente vai ter aí também, né, jogadores aí brasileiros repatriados aí. Então vai ser uma coisa, como o Oscar, vai ser sensacional toda essa situação. Josh Wander, a partir de hoje, já olha aí para o mercado sul-americano, né? O Nenê ontem foi dito aí pelo Mário Coelho, né, como grande vilão. O Nenê não tem jogado nada, então tem que reformular o elenco do Vasco da Gama, certo? Afinal de contas, a equipe está passando por isso porque foi o Nenê que montou esse time. O Nenê montou esse time todo aí, foi ele que trouxe esses craques para poder jogar no Vasco da Gama, tá? Inclusive, podem ficar tranquilos aí que na próxima partida contra o Flamengo aí, Josh Wander chegou. Hoje ele vai estar presente também lá na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para que ele possa ter uma conversa aí com o presidente Rubens Lopes. Ele vai estar lá com o Salgado hoje, para que tudo isso venha a ser resolvido, sanado de uma vez por todas. Ninguém vai mais roubar o Vasco da Gama, tá? E a gente traz aqui para vocês aqui. Conselho de Beneméritos no Vasco vai acabar, Conselho Deliberativo, a SAF é votada hoje e o Josh Wander faz a proposta amanhã, certo? Então tá tudo resolvido e olha, parabéns aí aos torcedores do Vasco que lotaram o aeroporto Galeão hoje, certo? A gente está aqui na torcida aqui, já que 80% da torcida do Vasco, né, acha que a SAF é melhor, 80 não, 95%, né, acha que a SAF é melhor, talvez 99%. Eu acho que é o seguinte, meus amigos, eu acho que finalmente vai dar Vasco, né? Finalmente aí. Então, boa estadia para Josh Wander aqui no Rio de Janeiro, né? Ao lado de Osório e Salgado, né? São os últimos dias de Salgado e de Osório no Vasco da Gama. E uma coisa, gente, o Vasco não vai ficar com 30% da SAF, não. Vai os beneméritos, vai todo mundo embora, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar SAF. Obrigado.